Vamos iniciar com o expositor Dr. Luiz Guilherme Paiva, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, pesquisador visitante no Centro de Criminologia da Universidade de Oxford, no Reino Unido, atua como secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e atualmente é coordenador de estudos e projetos legislativos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM. Com a palavra, doutor Guilherme. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer ao ministro Antônio Saldanha Palheiro, que faz a presidência dessa mesa, na pessoa de quem estendo o cumprimento a todos os ministros e ministras presentes. Queria fazer um agradecimento especial ao ministro Rogério Schietti pelo convite, pela organização. Eu queria fazer só uma fala inicial de entusiasmo, manifestando meu entusiasmo com o seminário até agora. Ele tem sido um seminário de altíssimo nível e, como eu disse para a ministra Maria Tereza há pouco, faz muito tempo que eu não vejo um seminário tão plural e que pessoas que têm pensamentos não convergentes estão sentados e discutindo esses assuntos de maneira civilizada. Talvez isso falte muito em vários temas do Brasil, particularmente no tema de drogas. Falta diálogo, falta capacidade de ouvir de quem se discorda. E, então, o papel institucional do Superior Tribunal de Justiça de organizar esse evento e de permitir que esses polos passem a dialogar e a se reconhecer como interlocutores válidos é uma herança e uma contribuição para o debate que transcende o tema. Mostra que nós podemos aqui, sim, discutir assuntos complexos, polêmicos, apaixonados, sem que isso signifique falta de respeito e desconsideração da opinião do próximo. Eu vou pedir licença para falar dali, porque eu tenho uma apresentação, e também aqui cumprimentando o Dr. José Teodoro, o Dr. Joaquim Domingos, a quem eu fico muito honrado de poder dividir a mesa com pessoas desse gabarito. E eu pretendo, então, fazer uma primeira exposição. Eu vou fazer de lá para poder olhar a apresentação. Bom, como vocês sabem, o tema da apresentação é os aspectos penais e processuais penais da lei de drogas e da sua prática judicial. Eu vou tomar a liberdade de aproveitar o fato de ser o primeiro a falar e fazer uma apresentação um pouquinho mais genérica, para tentar problematizar algumas questões a partir desse momento, não só de ser o primeiro a falar na mesa, mas de estar na última mesa do seminário. Esse slide eu preparei faz uma hora, porque eu, aproveitando um pouco a fala do ministro Barroso, ele usou uma frase que fala que a repressão criminal das drogas é um fenômeno do século XX. De fato, esse é uma situação, uma circunstância muito repetida e que a gente tem que levar em consideração quando a gente avalia o processo de criminalização. Mas eu queria acrescentar um dado a essa discussão, que é de onde surgiu a premissa de que a criminalização é uma maneira de resolver essa percepção, que é uma percepção que eu imagino que todos nós compartilhamos, que é de que as drogas fazem muito mal. Então, o ministro Barroso, ao falar disso, ele disse: nós compartilhamos essa premissa de que as drogas fazem muito mal. Sim, o que nós não necessariamente compartilhamos é o que fazer para melhorar a situação, para reduzir os efeitos sociais negativos da droga. A percepção, ou a ideia, o consenso de que a melhor maneira de reduzir esses efeitos sociais é a criminalização, ela surge nas primeiras legislações, na primeira metade do século XX, mas ela ganha força de uma norma quase internacional a partir do final da década de 60, começo da década de 70, e é possível identificar, inclusive, o artigo fundador dessa premissa,
que é um artigo do economista vencedor do Prêmio Nobel, Gary Becker. Esse artigo de 68 chama The Economics of Crime and Punishment, a economia do crime e da pena. Evidentemente, eu estou reduzindo em uma frase um artigo seminal de um Prêmio Nobel em Economia, que só demonstra a irresponsabilidade disso que eu estou fazendo. Mas daria para reduzir essa fala, esse princípio, que é um princípio fundante das legislações ocidentais da década de 70 em diante, que é o estabelecimento de penas severas aumenta o preço da droga. E, ao aumentar o preço da droga, eu diminuo o seu consumo, como uma consequência econômica de uma imposição de uma pena criminal. Na verdade, a severidade da sanção, né? Essa é a premissa econômica. Nós temos uma realidade hoje, mais de quase 50 anos desse artigo. É o fato de que, apesar das penas para o tráfico de drogas terem aumentado severamente no mundo ocidental nesse período, as drogas nunca foram tão baratas e nunca tiveram tão acessíveis. Então, essa é uma discussão a se fazer a respeito disso. Para quem se interessar por essa discussão específica, existem vários artigos que buscam verificar a relação entre law enforcement, entre repressão penal, repressão em geral, e preço da droga. Eles foram sintetizados num artigo que foi publicado em 2014 na revista Addiction, de autores que se chamam Pollock e Reuter. O texto é em inglês, mas a tradução seria uma repressão maior, mais forte, torna as drogas mais baratas, ou mais caras. Essa é o artigo, ele faz um sumário dessa discussão econômica. Eu queria indicar isso para quem se interessar por essa premissa, que é fundante das legislações, inclusive a nossa. E, então, falando mais um pouco especificamente da lei de 2006, um pouco fazendo coro à fala inicial do ministro Antônio Saldanha, a lei de drogas de 2006 ela tem aspectos bastante modernos, inclusive à luz de hoje. Ela demonstrou, vamos lembrar que a lei tem vários artigos, o capítulo penal é só um deles. A lei demonstrou forte preocupação com aspectos extrapenais da política de drogas, em comparação com o que era a lei 6368. Nós tivemos a parte mais famosa da lei de 2006, mais discutida à época, que foi a despenalização do porte de droga para uso pessoal. Embora hoje existam pessoas que consideram esse avanço tímido, na época foi de fato um avanço simbólico muito importante. Basta ver a discussão séria que estava havendo naquele momento entre o órgão jurídico da ONU e Portugal, que tinha descriminalizado efetivamente as drogas em 2001. Então, em 2006, esse ainda era um assunto juridicamente instável, e a despenalização se mostrou talvez um passo possível para dar sem enfrentar contestações internacionais. Então, houve um avanço simbólico, na minha opinião, que não pode ser desmerecido nesse momento. Também queria chamar a atenção para o fato de que a lei inclui conceitos como redução de danos e prevenção baseada em evidências científicas, que ainda não são disseminadas nas legislações internacionais, mas já constaram da lei em 2006. Falar em redução de danos hoje, vocês viram aqui ontem, é um tema ainda polêmico. Existem legislações internacionais que não incluem esse termo. Esse termo é difícil de ser colocado em textos internacionais. O Brasil já colocava isso como um conceito em 2006. Agora, a lei foi fruto, é filha e traz todas as tensões daquele momento histórico, 2006. Um momento que ainda continha essa preocupação mista entre uma repressão como proposta primária da redução da oferta e da demanda e a preocupação com os efeitos disso. Então, essa tensão entre a preocupação com os dependentes químicos, que se mostra de maneira bastante clara em vários artigos da lei, ela conviveu na Lei 11.343 com a consolidação da figura do traficante como o inimigo público número 1 do Brasil. Isso ficou bastante claro nos próprios debates legislativos da lei, na maneira pela qual
a lei se consolidou na prática judicial, em que a despenalização do porte, do artigo 28, foi compensada durante o processo legislativo e na lei efetivamente aprovada, com o aumento de pena para o tráfico, que virou o artigo 33. E esse aumento, na verdade, ele veio atender a uma recomendação das Nações Unidas naquela época, que era de tratar o tráfico como um crime de especial gravidade. Vou fazer um parênteses aqui, a ONU não fala o que era para fazer para reconhecer a especial gravidade do crime de drogas, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Também é importante dizer que esse aumento de pena para o tráfico de drogas no Brasil não foi uma experiência isolada, ele refletiu uma tendência regional de aumento de penas. Na América Latina, isso é muito consistente, muito fácil de encontrar, mas é razoável dizer que as penas para crimes de drogas aumentaram severamente no mundo todo durante esse período pós-década de 70, e esse movimento ainda se encontrava em curso em 2006. Esse é um gráfico que uma organização colombiana preparou, de Justiça, sobre as penas máximas para crimes de droga na América Latina. Você percebe que, desde a década de 50, as penas aumentaram demais. O Brasil ficou aí, ficou difícil de ver a cor, é a faixa mais grossa, está ali no meio. Então, o Brasil nem é o país que aumentou mais em comparação com outros países da América Latina. Mais importante, talvez, do que ver as penas máximas são a evolução da pena média. E aí você vê que o Brasil, essa linha verde, ela não está longe de estar na liderança, mas não podemos nos esquecer do eixo dos anos. O Brasil apresenta aí uma pena média de 10 anos por crimes de drogas, a partir dessa pesquisa. E não é o país mais punitivo da América Latina. Então, a América Latina está punindo, por exemplo, vamos ver esse traço que é a Colômbia, tem pena média de 20 anos. Isso é uma situação, é um dado que nós temos que identificar, sim, na minha opinião, como um resultado da lei do Brasil, mas também como um resultado de um movimento regional que tem as suas origens, as suas causas, que a gente tem que entender quais são. Então, falando da especial gravidade do crime de tráfico, que constava de documento da ONU na época, a lei ela atendeu a essa demanda, mais especificamente no tema da nossa palestra, ao aumentar as penas, como eu já disse, criar novas figuras típicas, do ponto de vista também processual, proibição da fiança, sursi, graça, indulto, anistia, liberdade provisória, e a criação, nesse caso, de uma figura de tráfico privilegiado, que corresponderia ao pequeno traficante com uma pena mais baixa, mas ainda assim proibindo a substituição da pena de prisão por restritivas de direitos. Esse foi o conteúdo muito sintetizado, claro que tem muitas outras coisas para dizer, da Lei 11.343. E qual era a expectativa da lei como um todo? Eu não estou falando especificamente do capítulo penal. A expectativa era que a lei fornecesse as bases para a organização de um sistema nacional de política de drogas, que a lei chama de SISNAD, que pudesse reunir atores governamentais, não governamentais, federal, estadual, municipal, os três poderes, dentro de uma política coerente que pudesse caminhar para o mesmo lado. Desenvolvimento de ações preventivas e também ações de cuidado baseadas em evidências científicas e que tivessem como fundamento o respeito a direitos humanos. Isso tudo está na lei. Separação clara entre ações de redução de demanda e redução de oferta, e que as ações de repressão priorizassem as grandes operações, o grande tráfico, a atividade econômica do crime, e como outro lado da moeda de despenalização do uso. A expectativa, do ponto de vista penal, foi de desencarceramento e de tentativa de fazer uma separação mais clara e mais justa entre o que se considerou tráfico e o que se considerou porte para uso. Devo dizer aqui também, para alguns autores já naquela época entenderam que
alteração não faria grande diferença do ponto de vista de encarceramento, para menos, né? Mas que poderia efetivamente juntar toda essa indefinição, passaria a ser compreendida pelo tipo de tráfico. Isso foi, inclusive, objeto de artigos no Boletim do BCCRIM, que é a instituição que eu hoje estou participando. Mas não só, outros autores também falaram sobre isso já em 2006. E qual que é a realidade? Nós falamos muito sobre isso aqui nesses últimos 2 dias. Reitero o avanço simbólico importante que foi a rejeição da prisão ao usuário de drogas. Hoje, eu me arriscaria a dizer que a prisão do usuário de drogas está fora do debate no Brasil. Claro que a gente sempre vai ouvir pontos fora da curva, mas, em geral, não é um debate relevante. Sugerir retomar uma legislação que puna o usuário de drogas com prisão. Esse é um avanço em relação a 2006, isso não era um consenso naquele momento. Também se reconhece hoje, de maneira mais ou menos disseminada, que o problema da droga é um problema complexo. Eu botei entre aspas o problema da droga, porque esse é um conceito que é utilizado muito em textos internacionais, o problema da droga, a questão da droga. Então, o problema da droga é uma questão multifatorial, ela depende de soluções complexas, de soluções que integrem diversos saberes. Ela não vai ser resolvida pela justiça criminal. Isso também já é algo que é mais aceito como consensual. E também nós temos avanços importantes em políticas inovadoras aqui e acolá. Não é ainda um cenário desejável, mas nós temos políticas de drogas, não dentro e fora do sistema de justiça, que são inovadoras e que buscam atender a esse pressuposto de tratar de maneira diferente o fenômeno das drogas. Mas, ditas esses avanços, as dificuldades práticas permanecem. Nós temos uma dificuldade grande de articulação dos esforços na área de prevenção, cuidado e reinserção social. Esse é um grande desafio, eu entendo que é o maior desafio da política de drogas na contemporaneidade. Também não é só no Brasil, mas é sobre quem nós estamos falando hoje. Entendo que a despenalização do uso, que, reitero pela 3ª vez, foi um avanço simbólico naquele momento, manteve barreiras de acesso a tratamento. Hoje, embora não seja mais considerado crime, né, não tenha mais pena de prisão, ainda é considerado crime, e isso em si é uma barreira ao acesso de serviços e uma barreira que impõe um fardo de estigmatização, o que culmina no mesmo problema de dificuldade de acesso a essa população. E também não tem como não falar das consequências não esperadas da lei e de todo esse movimento sobre o qual eu mencionei. Nós já falamos muito sobre isso, eu não vou me alongar, que a repressão, nos moldes em que ela se desenvolve, nos moldes sistêmicos em que ela é construída, ela pesa, sobretudo, nos grupos vulneráveis, nas populações de baixa renda, com recorte racial, com recorte de gênero e, do ponto de vista da repressão, de uma maneira bastante insuficiente e pouco produtiva, porque esse público ele é um público de reposição imediata na economia do tráfico. Então, nós vimos os dados apresentados hoje de manhã com as apreensões do Rio de Janeiro. Nós temos 99% das apreensões do Rio de Janeiro, correspondendo, no caso da maconha, correspondendo a 14% de toda a massa apreendida. Então, nós temos 99% daquela apreensão, de toda aquela atividade policial, judicial, ministerial e carcerária, dedicada a atender a demanda de 14% da apreensão. Nós não estamos fazendo, com isso, não há qualquer repercussão econômica possível à economia do tráfico de drogas. O que, na verdade, nós estamos fazendo é alimentar esse processo de reposição rápida das organizações do lado de fora da cadeia e também auxiliando no fortalecimento das organizações do lado de dentro da cadeia. Voltando ao assunto dos pequenos traficantes, reproduzindo um excerto aqui do relatório produzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília em 2009,
os pequenos e microtraficantes representam os elos mais fracos da estrutura do comércio e sofrem toda a intensidade da repressão. Um pouco sintetizando o que já foi falado aqui em várias mesas. A pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP, em 2011, sobre prisões por drogas em São Paulo, começa a explicar um pouco por que isso acontece. A grande maioria, a enorme maioria das prisões por tráfico de drogas em São Paulo, por conta dessa pesquisa, identificou que elas são feitas em flagrante, elas não foram resultado de uma investigação. A prisão em flagrante, ela vai, quase que por definição, atingir aquela população que está, na hipótese mais negativa para ela, comercializando a droga na ponta. É o microvarejista da última escala da economia do tráfico. A grande maioria dessa população foi presa sozinha, foi presa desarmada, e 80% no máximo possui ensino fundamental. Então a gente tem esse perfil das pessoas que estão sendo presas pela lei de drogas no Brasil. Eu já estou com 5 minutos para acabar, eu vou correr um pouquinho. Isso aqui também já foi bastante falado, o aumento da proporção de presos por droga no Brasil, em uma população carcerária que aumentou demais. Então a gente pode imaginar que a contribuição ano a ano de pessoas presas por droga é ainda maior do que esse estoque que a gente consegue medir. Em 2017, nós temos uma mudança de cenário, ou algumas mudanças de cenário que eu queria aqui debater com vocês e apresentar como contribuição por debate aos próximos expositores. Eu falei muito do texto da ONU que falava sobre a especial gravidade do crime de tráfico. No documento da sessão especial da Assembleia Geral da ONU, que foi realizada em 2016, que foi mencionado aqui em mais de um painel, inclusive o Rafael Francini, do UNODC, mencionou especialmente isso que eu coloquei aí. A ONU, esse documento da ONU conclamou os países a adotar medidas alternativas à prisão, a garantir proporcionalidade das penas aplicáveis e respeitar garantias processuais nos crimes relacionados à droga. É claro que ele está falando para o Ocidente, que está encarcerando muitas pessoas por droga, muito mais do que se esperava, do que se é capaz de absorver nos sistemas ocidentais. Está falando também das Filipinas, em que é uma política governamental deliberadamente estimulada pelo presidente da República, o extermínio extrajudicial de pessoas que sejam identificadas como usuárias ou traficantes de drogas. Essa é uma mensagem universal, mas é uma mensagem que se aplica a todos os países. Nós também temos hoje, gostemos ou não, experiências de regulação da cannabis, que é uma droga, uma substância proscrita, nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, algumas experiências não oficiais, mas francamente conhecidas na Europa. Mais uma vez, gostemos ou não, faço referência especial aos Estados Unidos, país que concretizou e que simboliza essa experiência de proibição, está fazendo experiências específicas que vão em sentido oposto a esse. O tema hoje já não se divide mais em simplesmente redução de oferta e redução da demanda. Nós, como já disse antes, temos um reconhecimento do caráter multifatorial desse problema, o que também leva a necessidades diferentes do ponto de vista regulatório e normativo. No cenário nacional, quais são as alterações que a gente tem que levar em consideração, tem que ter na nossa cabeça? Aquele sumário que eu fiz a respeito das consequências e, na verdade, dos elementos penais e processuais penais da lei de 2006 já foram alterados por diversas decisões do Supremo. Eu não vou me aprofundar nesse tema, eu imagino que ele vai ser levantado e também é muito de conhecimento de muita gente. Um aspecto bastante central da lei ainda segue em discussão, foi mencionado também hoje muitas vezes, que é a discussão da constitucionalidade do artigo 28. Esse tema segue em discussão, pode gerar uma alteração normativa muito relevante no quadro de 2006. Também temos diversas propostas de alteração da lei no Congresso. Chamo a atenção especialmente para o projeto que foi de autoria do deputado Osmar Terra, que foi o palestrante da primeira mesa aqui na data de ontem. Esse projeto foi aprovado na Câmara já, um texto diferente do que ele tinha proposto, e agora ele é o texto 7663 de 2010. Ele, resumidamente, ele incluiu uma qualificadora a mais no artigo 33, que é uma qualificadora de comando de organização criminosa, com penas de 8 a 15 anos, e também alterou
a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, ampliando a sua incidência. Esse texto foi aprovado na Câmara, está hoje em discussão no Senado. Várias comissões apresentaram textos substitutivos, discutindo critérios objetivos, que foi objeto da mesa anterior, discutindo descriminalização pela mudança do artigo 28 e incorporando alguns aspectos das decisões do STF. Vale a pena também, para quem se interessar, acompanhar o andamento dessa matéria no Senado. É uma discussão bastante rica, várias audiências públicas estão sendo realizadas, então existe sim a capacidade de intervenção no processo legislativo nesse momento. E quais são os desafios agora? A minha contribuição para esse debate e para a discussão posterior é a requalificação da noção do que é sucesso e do que é fracasso na política de drogas. Nós precisamos identificar qual é o verdadeiro problema. Nós temos hoje como maneira de identificar se a política de drogas está indo bem ou não, basicamente 2 indicadores, prisões e apreensões. Nós não temos indicadores de saúde, nós não temos indicadores de acesso a tratamento, de inclusão social e, na minha opinião, desencarceramento de pessoas que não deveriam estar presas, como indicadores adicionais ou substitutivos aos tradicionais indicadores de redução de oferta. Nós precisamos avançar para priorizar, do ponto de vista político e orçamentário, ações não repressivas de combate ao tráfico e à dependência química. Nós precisamos ampliar e disseminar informação de qualidade, isso foi falado muito nas mesas de ontem. Nós precisamos de mais pesquisas e não menos. Nós precisamos de menos armas e não mais. Nós precisamos reconhecer que o problema das drogas não será resolvido pelo sistema de justiça. Isso nós já estamos avançando. O problema das drogas, entre aspas, mais uma vez, vai ser resolvido se a ideia inicial da lei de 2006 for incorporada às políticas públicas. Uma política multifatorial, multidisciplinar e que reconheça a complexidade do problema. Para concluir, eu só queria fazer uma afirmação que é uma afirmação bastante comum também na discussão de política de drogas. Que não há política de drogas perfeita. Sempre que se oferecer alguma alternativa, alguma proposta de mudança, vão haver problemas decorrentes dessa mudança, vão haver efeitos colaterais. Então, toda vez que nós estávamos aqui discutindo pela manhã propostas que surgiram, e sempre se diz, mas isso pode gerar tal problema, isso vai causar tal coisa. É verdade, nós temos que estar atentos aos efeitos colaterais das escolhas de política pública que nós adotamos. Mas nós não podemos assumir e nós não podemos aceitar uma política em que os efeitos colaterais são maiores do que os problemas que originaram a própria política. E hoje nós temos uma situação em que o nível de encarceramento, o nível de violência gerados pela situação atual tem que ser considerados como um efeito também decorrente da Lei 11.343 e como algo que deve ser levado em consideração pelo sistema de justiça para avaliar a sua própria atuação. De novo, não estou falando aqui sobre o policial, sobre o promotor, sobre o juiz, sobre o advogado. Nós não ganhamos nada fulanizando o problema ou fulanizando a crítica. Nós estamos aqui falando de um problema sistêmico. É um problema que nós estamos aqui buscando reconhecer num ambiente bastante plural. Dentro desse ambiente, em ambientes como esse, nós seremos capazes de definir objetivos que sejam factíveis, que sejam plausíveis. A legislação baseada nos documentos da ONU da década de 90 falavam em erradicar a droga do mundo. Esse é o fundamento internacional que orienta as políticas de droga até hoje, erradicar a droga do planeta. O dia que nós entendemos que esse objetivo é absolutamente infactível, nós talvez possamos redimensionar os nossos recursos, os nossos processos internos. Nós precisamos desenvolver indicadores que sejam razoáveis e que sejam capazes de identificar não só o objetivo central, mas também eventuais consequências não esperadas, não imaginadas, não desejadas das políticas que nós estamos executando. A política judicial, a política criminal é uma política pública e tem que ser entendida e avaliada como tal. E, portanto, mais uma vez, eu louvo, saúdo essa iniciativa e o fato dessa iniciativa estar acontecendo aqui, porque é a demonstração de que o problema passa a ser entendido como deveria ser. E é uma etapa bastante alvissareira que nós talvez estejamos começando agora, pluralizando o debate, tornando o debate mais complexo, fugindo de soluções simples, triviais, e reconhecendo o problema de maneira realista e, quem sabe, buscando aí um caminho mais efetivo daqui em diante.
Muito obrigado.